Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sérgio Abreu e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco de conhecimento do ambiente Azure virtualizado, o Virtual Desktop, ou popularmente conhecido como AVD. Tá? Então eu gostaria de trazer para vocês aqui um material do treinamento oficial. Espero que o som esteja bom, que o conteúdo esteja bacana, e que a forma como eu estou trazendo para vocês seja de uma facilidade para o entendimento, beleza? Então, espero que vocês aproveitem. É uma série de treinamentos, tá? É uma série de treinamento do Azure, do AZ140, material oficial. Então, os slides são os oficiais. Tem o conteúdo também, que é do próprio site da Microsoft, onde eles fornecem, né, o Learn da Microsoft. E vamos tentar conciliar a linha de estudo, a linha de treinamento com vídeos semanais, práticas e preparação para que vocês consigam fazer essa certificação, né, fazer a prova e conseguir alcançar a certificação, beleza? Então vamos nessa. Vamos começar aqui. O que é, né, uma arquitetura do ambiente Azure, né, para área de trabalho virtual, né, ou virtual desktop. Ah, então nós temos aqui, basicamente, né, o que é uma área de trabalho virtual? É um serviço de virtualização da área de trabalho, com aplicativos. Trazer uma explicação de forma diferente é como você colocar a sua máquina, você ter um computador no ambiente da Microsoft, onde ali tem um sistema operacional, é uma máquina virtual, exatamente como você já conhece, mas ali tem um sistema operacional, tem aplicativos. Vou dar um exemplo aqui: um Word, um PowerPoint, um Excel. Tem algumas aplicações que são utilizadas ali, certo, para o ambiente. E você consegue provisionar um ambiente para que as pessoas consigam trabalhar, né? É uma solução um pouco diferente, é um pouquinho fora do seu cotidiano, um pouco fora do padrão, mas elas demandam soluções ou demandam objetivos mais específicos, certo? Então, digamos que você precise ali provisionar um ambiente, né, com algumas aplicações de segurança, aplicações bancárias, e você queira que o seu ambiente ou as funcionalidades bancárias sejam executadas apenas naquela máquina. Então você consegue provisionar. Ou eu tenho um ambiente onde eu preciso colocar 10 novos colaboradores de forma emergencial, ou eu tenho um parceiro onde ele tem a máquina dele, mas eu não gostaria que ele utilizasse, eu posso provisionar um ambiente, né, em AVD para que ele possa estar atuando, certo? Então, o que eu posso dizer aqui? Ó? É uma sessão, né, basicamente essa sessão ela vai ajudar com que nós, arquitetos da infraestrutura, né, desktop, nós possamos provisionar ou criar algumas soluções VDI, né, para que as soluções em grandes escalas de empresa, geralmente com mais de 1.000 desktops, né, possam provisionar ali acessos, facilidades e também as próprias aplicações, como nós já falamos aqui, certo? Então vamos lá. O que vocês vão aprender? Basicamente pelo módulo. O que é o serviço, quais são os seus componentes, né? Área de trabalhos pessoais em pool, atualização dos seus serviços, tá? Algumas limitações, tá? Todo serviço ele tem algumas limitações. Entender um pouquinho do seu dimensionamento e os seus preços, tá? Vou deixar um pouquinho detalhado. Aqui vamos falar um pouco da parte teórica. Parte prática a gente vai fazer depois, tá? Então vamos começar com a teórica. Vamos tentar entender um pouco. Eu sei que às vezes a parte teórica é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais difícil de conseguirmos entender, mas a parte prática vamos conseguir fazer com que toda essa parte teórica, que às vezes é um pouco complexa, seja muito mais fácil, mais dinâmica, e quem sabe até um pouquinho mais engraçada do que a gente consiga tá explicando aqui, tá bom? E aí vamos lá. Aqui nós temos a área de trabalho virtual como um serviço virtualizado,
né, para aplicativos a serem executados no Azure. Então, como eu falei aqui na imagem, consegue mostrar aqui para vocês, temos alguns aplicativos, tá? Vou trazer aqui uma canetinha que vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, nós temos aqui alguns aplicativos. Temos aqui um Word, um Excel, um OneDrive, né, e alguns outros aplicativos. Não são limitados a esses, tá bom? Tá? Mas são exemplos. Dentro aqui temos o perfil de usuário, o sistema operacional. Então, é exatamente como funciona um desktop, né, um computador pessoal ou um computador de uma empresa. Você tem as aplicações que podem ser utilizadas, né, pré-determinadas, e aqui a gente consegue entender um pouco melhor quais são os casos, né? Quais são as aplicações mais comuns para o uso do AVD. Então, aplicações de segurança e regulamentação, né, que são serviços financeiros ou de saúde ou do governo, tá? Então você precisa ter alguma regulamentação, alguma coisa que é mais delicada, você provisiona um ambiente. Uma força de trabalho elástica, tá? Então imagina que você está contratando ali um serviço para o pessoal e o computador, sei lá, o pessoal de desenvolvimento, eles precisam, ou o pessoal de gráfico, né, precisa de um serviço computacional, um poder computacional melhor. Então você consegue provisionar isso para eles. Tá? Empregados, então imagine aí, você contrata 50 pessoas de forma emergencial e você precisa trazer essas pessoas para atuarem com vocês nos próximos dias, mas não tem dispositivos suficientes para que eles possam trabalhar e a política da sua empresa permite, então você faz uso do BYOD, né, que é o Bring Your Own Device, ou traga o seu próprio dispositivo. A ideia consiste em que você possa permitir que os novos colaboradores eles acessem o seu ambiente Azure, ou tenham um desktop virtualizado a partir de qualquer dispositivo que ele tenha, seja um Mac, seja um Linux, seja o Windows, ele vai acessar normalmente e vai conseguir trabalhar. Tá? Usuários móveis, usuários de call center, funcionários de filiais, você consegue fazer isso, tá bom? E aqui algumas cargas de trabalhos especializadas, tá? Design, engenharia, aplicativos legados, que é algo até comum, tá? Desenvolvimento de software. Então são ambientes, exemplos de ambientes que você pode estar utilizando o ambiente virtualizado, tá bom? E aqui é um pequeno exemplo, um diagrama, né? O diagrama seria uma palavra que consiga explicar uma estrutura arquitetônica, melhor. Vai ser a melhor forma de trazer aqui para vocês. Então nós temos aqui, ó, cá em cima, um Azure AD, onde ele faz uma conexão com o seu ambiente on-premises, tá? Então, vamos lá. Você tem o seu ambiente on-premises, e o seu ambiente on-premises ele é ligado à nuvem, tá? A Z900, a Z104 tem bastante explicação sobre isso, mas vamos tentar trazer aqui de uma forma simples. Eu quero conectar o meu ambiente ao Azure, então eu vou usar o AD Connect, tá bom? Eu tenho um AD Connect aqui, eu estou conectando o meu ambiente on-premises ao ambiente da nuvem, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, eu posso conectar direto, tá? Não é problema. Mas nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um Express Route onde eu faço uma extensão da minha rede do meu ambiente on-premises com a rede da Microsoft, na verdade a rede Azure. A sua rede particular no ambiente Azure, tá? E aí nós podemos começar a pensar sobre a expansão do meu ambiente, tá? Se eu faço uma expansão desse ambiente, é muito mais fácil você ter uma comunicação ali do seu ambiente on-premises com o seu ambiente Azure, tá? Então eu tenho aqui o ambiente on-premises, tá? Com alguns endpoints, ele inclusive deixa isso bem claro aqui, tá bom? Faz essa expansão de ambiente aqui para a nossa subscription do Azure, tá? Eu tenho um hub de VNet, tá? Um gateway de subnet aqui com uma DMZ, ele está fazendo essa conexão aqui,
E aí, aqui eu tenho os desktops de subnet, tá? A subnet, na verdade, dos desktops. Um NSG para fazer um controlezinho de rede, tá? Eu tenho um peering de VNet aqui também para fazer a conexão com uma segunda subscription, tal. Eu tenho storage account para armazenar alguns arquivos, tá bom? Então vocês veem que eu tenho um storage account aqui, tá? Para um pool capacity, um capacity pool, tanto para o primeiro quanto para o segundo, beleza? Então, pontos de extremidades dos aplicativos estão nas suas redes locais, tá? E o Express Route, como eu já falei, ele vai estender a sua rede para o seu ambiente Azure no AD, tá? Painel de controle ali do ambiente Azure virtual, ele vai lidar com o acesso à web, a gateway, com um agente, tá? Vai ter diagnóstico de componentes, de sensibilidade, API REST, então você tem algumas outras funcionalidades, tá? O cliente, ele vai gerenciar o ADDS dele, tá? E o Azure AD, as assinaturas do Azure, redes virtuais e arquivos, né, que você tem ali no Azure, né, o Azure NetApp, NetApp Files, pool de host, workspace e tal. Você pode aumentar a sua capacidade aumentando duas assinaturas com uma arquitetura de hub spoke, tá? Ou seja, basicamente o que nós temos aqui. Bom? E aí nós temos vários componentes do ambiente Azure, né, para a área de trabalho. Quais são esses componentes? Web Access, tá? Como é que eu posso acessar esse ambiente? Eu posso via Web Access, tá? Os usuários eles acessam o desktop virtual por meio de um navegador compatível com o HTML5, tá? Via Gateway ele vai conectar usuários remotos com os aplicativos e áreas de trabalho das áreas AVD, né? Fica até um pouquinho estranho quando você lê aqui área de trabalho da área de trabalho virtual do Azure. Então, ele está conectando seus aplicativos ao seu ambiente AVD de qualquer dispositivo conectado à internet, tá? Basicamente é o que? A arquitetura de serviço da estrutura da área de trabalho virtual do Azure é muito semelhante aos serviços de área de trabalho remota do Windows Server. Para quem já trabalha com o ambiente de área de trabalho remoto, né, o famoso AVD, o famoso Remote Desktop, basicamente isso aqui. Remote Desktop, você pode conectar a sua máquina, né, ao ambiente que você deseja ter acesso, né? Então, você está na sala da TI, no segundo andar da empresa e você precisa acessar uma máquina que está lá num servidor que está num 10º andar e você não precisa subir, você consegue acessar via Remote Desktop. E é basicamente o que a gente consegue fazer, tá? Então, a Microsoft ela gerencia essa estrutura, tá, dos componentes. Ela não vai fazer a gerência da parte que você faz a administração, mas dos seus componentes, tá? Então, se você tem uma disponibilidade de serviço, de um gateway, um connection broker, você consegue ter uma gerência da Microsoft em cima daquilo ali, tá bom? Então, a Microsoft ela gerencia a estrutura dos componentes, né, de intermediação, tá? Não são os componentes finais, sempre o da sua intermediação, que está ali no meio do caminho como auxílio de conexão, tá? Enquanto o cliente corporativo ele gerencia suas próprias VMs. Então, você vai gerenciar a sua VM, você vai gerenciar algumas coisas ali do seu ambiente, a Microsoft vai gerenciar o meio de caminho, o meio de campo ali para que as suas conexões sejam facilitadas e possibilitadas, tá? O que a Microsoft gerencia? Né? Os seguintes serviços de AVD, que é o serviço acesso à web, no Windows Virtual Desktop, tá? A Microsoft ela fornece uma aplicação justamente para isso, tá? Permitindo que os usuários acessem as suas áreas de trabalho remoto, tá bom? Também ela consegue proteger o acesso via web,
Então, você consegue, na verdade, não é que ela vai te proteger, ela vai auxiliar nesse processo de proteção via web usando uma autenticação de multifator, tá? Você tem um serviço que é habilitado, o serviço de multifator de autenticação, no Azure Active Directory. E aí você também tem um gateway de serviço de conexão remota, que está conectando os usuários remotos às aplicações nas áreas de trabalho do Azure, né, do VDI. Tá bom? O que mais nós temos aqui que nós podemos apontar como itens principais? Né? Nós temos diagnósticos, que é basicamente o Diagnostics, né, o serviço de diagnóstico, que é um agregador baseado em eventos, ou seja, ele faz uma análise das situações dos logs, do que está acontecendo, e ele está dando ali para você, temos um pequeno problema, ou está tudo ok, as conexões estão melhores, você está tendo uma oscilação de conexão, tá? E ela vai marcando, né, os eventos que marca cada ação de usuários ou dos seus administradores, tá bom? Temos também componentes de extensibilidade, tá, que gerencia o seu ambiente AVD, né, que aí nós estamos falando aqui de ambientes, né, gerência via PowerShell ou API REST, certo? Aqui alguns componentes que são gerenciados pelos clientes. Tá? Então, criei um ambiente. O que é que eu, né, Sérgio, vou gerenciar? Eu vou gerenciar aqui a rede virtual do Azure, né? Ou seja, conecte uma área de trabalho do Azure a uma rede local usando uma VPN ou um Express Route. Tá? Ou seja, isso aqui é uma gerência minha. Eu vou gerenciar a conexão que eu tenho ali da VPN, né, do Express Route, do que é que eu estou permitindo de conexão ali. Tá? Eu vou gerenciar o meu Azure AD. Né? A área de trabalho virtual do Azure usa o Azure AD para gerenciamento de identidades e acessos. Então, quem é que vai ter acesso? Eu que vou dizer. Tá? Eu vou dar a permissão para as pessoas acessarem o ambiente Azure AD. Como é que isso vai ser feito? Através do Azure AD. O ADDS, tá? ADDS é basicamente o seu Active Directory, que você precisa ter o seu serviço de Active Directory, ele facilita. Entenda uma coisa, o serviço de ADDS ele é uma recomendação que a Microsoft faz, tá? Então, se você tem um ambiente extensivo, recomenda-se que tenha uma máquina virtual no ambiente Azure para que você tenha um ADDS e ele possa ter uma comunicação facilitada ali do seu ambiente, tá? Vamos supor aqui, você tem um problema na sua rede, né, no seu on-premises e você gostaria que o pessoal continuasse acessando. Então ele tem você vai ter um AD na sua nuvem onde ele faz o serviço de leitura, né, read only, por exemplo. E aí a comunicação ali entre o Azure ele pode ser feita ali entre o seu AD e o Azure AD e o seu AD da nuvem. Tá? É uma recomendação, tá? É só para facilitar. Tá bom? Então, voltando aqui, as VMs do Azure, elas devem ingressar num domínio de ADDS, tá? E o ADDS deve estar em sincronia com o seu ambiente do Azure AD para associar vários usuários, né, entre os seus serviços. Então, isso aqui vai facilitar o seu ambiente, tá? Hosts de sessão da área de trabalho virtual do Azure. Um pool de hosts, ele pode executar os sistemas operacionais, tá? Mas como é que eu vou gerenciar isso? O que é um pool de hosts? Quantas pessoas vão conectar? Vai ser um para vários? Isso eu vou explicar um pouco mais na frente, mas isso aí é de gerência sua. É você que vai dizer quantas pessoas vão conectar em cada máquina. Né? Eu posso fazer uma para ou um para vários. Basicamente eu crio cada máquina virtual para cada pessoa? Se sim, entenda que o custo disso aumenta. São situações extremamente específicas para que você utilize um para um. Ou então você utiliza um para vários, né? Que
sei lá, um exemplo de call center. Você tem um ambiente de call center onde tem várias, não tem a necessidade de ser um para um. Você pode colocar uma máquina virtual mais robusta que atenda várias pessoas, cada um com o seu perfil. Bom, e as áreas de trabalhos em pessoais e em pool, tá? Que era basicamente o que eu estava falando ali para vocês agora. O que é isso? Pool de host é uma coleção de uma ou várias máquinas virtuais idênticas, né, no ambiente Azure, no ambiente VDI. As soluções dessas áreas de trabalho, né, que muitas vezes são chamadas de áreas de trabalho persistentes, elas permitem que os usuários sempre se conectem no mesmo host de sessão específico. Tá? O usuário pode modificar a sua experiência de desktop para atender às preferências pessoais dele. Então, eu tenho alguns atalhos, eu tenho um perfil diferente, eu gosto de um perfil assim, um perfil A, perfil B, eu consigo ajustar o meu perfil, tá? Mas a máquina ela vai estar disponível. Digamos, vou tentar trazer um exemplo para vocês, digamos que o usuário A gosta do tema escuro, o usuário B gosta do tema claro, cada um consegue caracterizar algumas coisas ali que vão lhe atender melhor, tá bom? Isso aqui é um host, um pool de hosts para você. Então, são algumas características que você consegue entender e encontrar dentro do seu ambiente virtual. Tá? Cada pool de host pode conter um grupo de aplicativos com os quais os usuários podem interagir, como fariam em uma área de trabalho física. Então, você pode ter aqui o pessoal de criatividade, né? O pessoal ali que vai trabalhar com gráficos, com algumas coisas mais específicas. Eles podem ter uma característica de VM, por exemplo, aqui uma GPU, né? Que são máquinas virtuais com a parte gráfica, né? Com um serviço gráfico. Eles precisam de uma máquina um pouquinho mais robusta para trabalho. Tá aí, você consegue disponibilizar para eles. Tá? O pessoal de financeiro, então eles precisam de algumas aplicações de finanças, nada a ver com gráfico, então você consegue disponibilizar para eles algumas aplicações, máquinas com características que são voltadas para o público que atua com a parte financeira. São máquinas que têm uma resposta boa, né, não tão em gráficos pesados, mas ela tem uma resposta boa, ela não precisa ser uma máquina 100% robusta, mas também não pode ser uma máquina lenta, porque às vezes você tem uma conexão com o banco e pode dar um timeout com máquinas que vão ter gargalo, tá? Então você precisa entender e dimensionar isso. E aqui no outro exemplo nós temos o pessoal, né, de recursos humanos, que eles também podem estar atuando com um pool mais específico para eles, tá? Então, cada uma pode ter uma característica especial, né? Uma característica onde cada um vai ser atribuído, cada usuário vai ser atribuído para sua característica. Você pode definir propriedades adicionais para um pool de host e alterar o seu comportamento balanceando cargas. Tá? Então, digamos que você tem várias pessoas para conectarem, e você tem um exemplo que eu vou dar aqui mais à frente, 3 máquinas virtuais que vão fazer um balanceamento de carga. Então, quando uma pessoa vai conectar, você pode botar todo mundo para conectar em uma até que ela atinja a sua capacidade de pico, e aí jogar para a segunda e depois para a terceira. Ou você pode colocar para que elas conectem cada uma em uma, e aí você vai tendo vai enchendo, né, digamos, ali, bota assim de uma forma mais lúdica, você vai enchendo os 3 baldes ao mesmo tempo, tá? Ao invés de você encher um, depois o outro, tá bom? E aí nós temos aqui atualizações de serviços, né, do ambiente. O que é basicamente isso? Tá? Você precisa atualizar o seu ambiente, né, o seu sistema operacional. E isso implica diretamente no que e como nós fazemos. Tá? Quais são as ferramentas? A Microsoft ela fornece, ela lhe dá alguns exemplos de formas que você pode fazer algumas atualizações. Tá? Microsoft Endpoint Configuration Manager, ou MACNI,
atualiza os sistemas operacionais, servidores e desktops. Tá? Você consegue, através dessa ferramenta, fazer as atualizações das suas estações. Mas ela também tem ali o Windows Update for Business, que ela vai atualizar o seu sistema operacional de desktop, tá? O For Business ele não vai fazer para servidores, vai fazer a atualização de sistemas para desktop, mas de Windows 10 e Windows 11 multisessão. Tá? Então você consegue fazer isso aí de forma bem simples. Então, olha como uma característica interessante. A primeira opção, ela vai atualizar os dois. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó. Essa primeira opção aqui, ela vai atualizar servidor e desktop, ok? A segunda opção, que é Windows Update Business, ela vai atualizar apenas sistemas operacionais de desktop. Ela não vai mexer com o servidor. Tá? O Azure Update Management ele atualiza os sistemas operacionais de servidor. Então, se eu quero atualizar um servidor, eu tenho duas opções, que é o Configuration Manager ou o Update Management. Se eu quero atualizar uma estação de trabalho, eu utilizo o Update for Business ou o Configuration Manager. Tá? E aí você tem o Log Analytics, que ele vai verificar as conformidades daquilo ali, certo? Então, dá uma limpada nisso aqui. O Log Analytics, ele verifica se tudo que foi feito tá ok. Ó, eu tenho uma atualização, ela tá conforme, tá dentro do esperado, o resultado é aquele ali? Sim, então tá tudo ok. Se não, ele vai lhe dar um sinalzinho e você precisa verificar a atualização daquilo ali, tá bom? E uma outra opção é você implantar uma nova imagem. No caso de imagens personalizadas, você implanta uma nova imagem no host de sessão para que todos os meses você possa obter as atualizações recentes. Então, a Microsoft está lançando atualizações e você tem imagens personalizadas que você precisa que aquelas imagens sejam utilizadas. Você consegue atualizar a imagem e disponibilizar ela depois para que ela seja utilizada no pool de host, certo? Então, isso aqui você consegue fazer com o Custom Azure Managed Image, tá? Ou imagens gerenciadas, né, do Azure, customizadas, imagens customizadas gerenciadas do Azure. Tá? Quais são as limitações que nós temos para o ambiente de área virtual do Azure? Tá? Então, algumas limitações nós temos. Tá? Não são limitações, digamos, críticas, tá bom? Por que não são? Porque são números bem grandes. Então, assim, imagina que você precisa disponibilizar um ambiente para o pessoal atuar. Uma área de trabalho do Azure, ele tem uma limitação, né, já que um locatário do Azure do Active Directory, ele tem uma limitação de serviço de 1.300 áreas de trabalho. É muita coisa. Tá? E, pessoal, assim, a gente sempre recomenda, a gente sempre aponta que o ambiente virtual, o VDI, ele recomenda-se que você utilize com objetivos específicos. Você não utilize para todo mundo, porque o custo fica muito alto, acaba não valendo a pena. Tá? Então, utilize de forma inteligente e de forma objetiva. Tá? O host pool, né, o pool de hosts, ele tem uma limitação de 400 hosts, pool de hosts. Tá? Grupos de aplicativos, e aqui você tem um detalhezinho, né? Se você precisar de mais de 500, né, já que é o limite, mais de 500 grupos de aplicativo, você envia um ticket, tá, pelo portal do Microsoft Azure para que ele faça a alteração do número de grupos de aplicativos. Mas 500 é um número bem grande, tá? Esse é o único porém que você consegue ter esse limite, tá bom? Aplicativos remotos. Aplicativos remotos são 500. Você tem um limitezinho ali de 500, tá? Então, também é um número bem expressivo.
Atribuição de função, né? Qualquer objeto da área de trabalho do Azure, você vai ter uma limitação de atribuir até 200 funções, que também é uma coisa bem grande, tá? Então, 200 funções é um número muito alto. É até um tanto quanto curioso. É importante que você tenha em mente que, se você está fazendo isso para um serviço específico, é importante que os números também, né, de funções atribuídas sejam um número realista. Não sair colocando 200 funções para todo mundo. É até complicado, tá? E anfitrião de sessão, ele tem uma limitação de 10.000, tá? Limitezinho de 10.000 serviços, ok? Então esses números, você precisa ter uma ideia bem interessante para que você consiga saber quais são as limitações que você tem no seu ambiente Azure, tá? O dimensionamento de hosts por sessão, né, os limites de cargas de sessão, são de até 2.500 VMs por assinatura, né, por região. Então, a minha assinatura 1 tem 2.500 na região South Brasil. A assinatura 2, ela vai ter também um limite de 2.500 no South Brasil. Você não precisa ter mais do que isso na mesma, até porque você não vai conseguir. Mas imagina que você precisa de 3.000, 4.000 VMs. Você vai precisar de 2 assinaturas diferentes, tá bom? Para você gerenciar um ambiente corporativo por meio das 5.000 assinaturas, 5.000 VMs, né? Em exemplos de assinatura da Azure na mesma região, você pode criar várias assinaturas, tá? Então, eu tenho 5.000 VMs. Cara, é importante que você consiga separar todas essas VMs. Tenta separar elas ali em uma quantidade plausível, tá? 5.000, sei lá, bota ali em 10 assinaturas diferentes, 500 VMs por assinatura. Mas isso, de novo, vai depender de cada ambiente. Você precisa entender qual que é a necessidade do seu ambiente para que você consiga dimensionar isso da melhor forma possível, certo? Você também pode implementar VM em uma região diferente na mesma assinatura. Então, digamos que você trabalha com máquinas que elas estão alocadas lá no East-US, tá? Então, você pode colocar na mesma assinatura 2.500 máquinas na East-US, 2.500 máquinas na East-US 2, tá? São regiões diferentes, ela vai acabar aceitando, ok? VMs em uma região diferente, você consegue, né, ter até ajustar a questão do aumento, né? Mas de novo ela continua nas suas limitações. Tem limitação de API também, que são limitações de API de assinatura do ARM, tá bom? Então, que é o Azure Resource Manager. Ela não permite mais do que 600 reinicializações de VM do Azure por hora. Então, assim, para você reiniciar ela 600 vezes em uma hora é muita reinicialização, tá bom? Que acaba não fazendo sentido. Pô, você vai ter que reiniciar basicamente 100 vezes a cada 10 minutos. O que é uma vez por minuto, tá bom? Então, cara, não faz sentido você ter tanta reinicialização das máquinas virtuais. Pode ser um problema que você tem e está reinicializando, mas aí já é um outro detalhe, tá bom? Atualmente você consegue implementar até 132 VMs em uma única implementação, tá? Em modelo via ARM. Então eu quero fazer uma implementação hoje via ARM. Qual é o meu limite? 132. Se na prova, durante a prova, aparecer alguma questão ali que você quer fazer implementação de 150 VMs via ARM, né? É possível, sim ou não? A resposta é não. Seu limite são 132. 131 você consegue? Sim. 32 consegue? Sim. 133 não consegue, tá bom? Prefixos. Os prefixos de nomes de hosts de sessão, né, elas não podem exceder 11 caracteres.
Então, são atribuições, devido à atribuição automática dos nomes de instâncias e o limite de NetBIOS, né, que são de 15 caracteres por conta, tá bom? Então, é uma outra limitação. Eu vou deixar esses links para vocês, né, o link basicamente da lista de limitações, onde vocês consigam fazer uma leitura e tentar absorver melhor essas informações, tá bom? Por padrão, você consegue implementar até 800 instâncias na maioria dos tipos de recursos do grupo de recursos do Azure, tá? Então, já na computação do Azure você não tem essa limitação, tá bom? Então, de novo, você consegue implementar até 800 instâncias na maioria dos recursos do Azure, tá? Mas na computação você não tem esse limite, ok? E aí algumas outras informações, né? Qualquer detalhe que vocês queiram, o link vai estar aí na descrição do vídeo, ok? Dimensionamento de máquina virtual. Isso aqui é uma informação até importante, né? Vocês precisam entender um pouco melhor sobre a questão do dimensionamento para que vocês nem coloquem uma máquina muito potente para um trabalho pequeno e vocês não coloquem uma máquina subdimensionada, uma máquina fraca para fazer o serviço de um serviço que demanda um hardware mais robusto, tá? E aí tem aqui, ó, use as diretrizes de dimensionamento de máquina virtual para o número máximo sugerido, tá? Não coloque a mais, mas também não coloque tão baixo, tá? Então, para um nível de entrada de máquinas virtuais, para um serviço simples, sei lá, eu preciso colocar 1, 2 pessoas, você consegue colocar máquinas, né, AV2, é o nível de entrada, tá bom? Eu preciso de máquinas mais potentes, né? Então você coloca as máquinas de nomenclatura B, tá? Propósitos gerais e computações confidenciais, aí eu coloco as DV, né, as nomenclaturas D, né, que é DV2, DAV4, DV3, DV4, DC, DDV4, elas conseguem atender essas necessidades, tá? Computações mais intensivas, aí as nomenclaturas F, FV2, elas são voltadas para essa nomenclatura, tá? Máquinas com memórias otimizadas, as de nomenclatura M, tá? Mike. Então, EV2, EV3, né? A Mike e a Echo. Então, EV3, EAV4, EV4, EDV4, MV2, que são voltadas para máquinas de memórias otimizadas, tá? E aqui é para GPU acelerada, né? Máquinas com placas de vídeo, com recursos gráficos. Aí são as de nomenclatura N, né? November, navio. Então temos aí a NCV2, ND, NCT4V3, NCV3, NDV2, NVV3 e NVV4, tá? E aí nós temos para alta performance, que nós temos a de nomenclatura H, que é HB, HC e HBV2, tá? Essa HBV2 é até nova. Vocês conseguem até ver que tem algumas que tem aqui a nomenclatura de novo, tá bom? Computação intensiva, armazenamento otimizado é as de nomenclatura L, né? Que é a L e LSV2. Eu sei que a lista de máquinas, né, dimensionamento de máquinas, é uma lista difícil de se memorizar, então eu vou fazer o seguinte, vou deixar também o link dessa lista para que vocês consigam dar uma olhadinha um pouco melhor, tá? E também vou deixar o link do material oficial de treinamento do Learning, que é da primeira parte, tá bom? Para que vocês consigam reler e reassistir o vídeo conseguindo fazer uma leitura. Vão assistindo, vão lendo e vocês vão conseguindo captar um pouco melhor os detalhes, ok? E aí temos a questão de preço, tá?
muito importante para que você não gaste dinheiro demais com recursos subutilizados. Também não faça um investimento que vai trazer decepção. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você tem a possibilidade de fazer um investimento desse, né, de um ambiente desse, e acaba fazendo um dimensionamento errado. E aí o que acontece? Você vê que o serviço ele traz gargalo porque você escolheu uma máquina mais fraca que não atende exatamente aquilo que você quer, e você acaba sentindo como desperdiçou o dinheiro com isso, tá bom? E aí vamos lá na parte de precificação. Ao fornecer no Windows 10 e no Windows 11 multisessão, ao fornecer uma experiência de área de trabalho de várias sessões para um usuário com requisições de computações idênticos, você pode permitir que mais usuários façam logon em uma única máquina, né, de uma só vez, resultando em uma economia de custo considerável, né? Então aqui é basicamente aquela: pessoal, vamos colocar um para um ou um para vários? Então, vamos de um para vários, né? Que é você consegue atuar em uma estação bem dimensionada para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso reduz o seu custo, tá? Você aumenta, digamos assim, você consegue aumentar um pouquinho o custo tendo uma máquina um pouquinho mais robusta, mas você evita de ter um custo grande, né, um custo dobrado de ter duas máquinas, ou três máquinas, ou quatro máquinas, sendo um para cada um, tá bom? Então, mais à frente vocês vão conseguir ter uma ideia palpável disso, vocês vão conseguir ver como é que funciona melhor essa parte do dimensionamento. Como é que você vai conseguir dimensionar, você vai ver a diferença no custo entre uma máquina de 1 para 1 e uma máquina de 1 para 10, tá? É indiscutível, a diferença de preço realmente é visualmente gritante. Benefício do ambiente híbrido do Azure, né? Então, se você tem um software assurance, você pode usar o benefício híbrido do Azure para o Windows Server para economizar o custo de infraestrutura do seu ambiente Azure, tá? Então, você consegue reduzir custos já que você tem um ambiente híbrido. Um ambiente não só on-premises, não só Azure, mas com o seu ambiente integrado com o seu on-premises, você vai ter uma redução desses custos, tá? Instâncias reservadas. Então, você chegou num patamar onde você precisa ter um ambiente que você tem 100% de certeza que você vai utilizar aquilo ali por bastante tempo, né? Você sabe, olha, eu faço uso desse ambiente há 3 meses, por exemplo, e eu sei que o pico máximo me atende até, sei lá, 80% do hardware que eu estou fazendo uso. 80, 90%. Não passa disso. E eu vou fazer uso daquilo por mais 2 anos. Então você faz uma reserva de instância. Quando você faz uma reserva de instância, você está falando para a Microsoft: olha, separa isso aqui para mim, porque eu vou utilizar isso aqui por 1, 2, 3 anos, né? Depende do quanto você entende que vai ser a sua necessidade, quanto você vai reservar. E essa reserva ela vai reduzir o custo para vocês, tá? Então, o que a gente fala aqui, ó? Você pode pagar antecipadamente pelo uso da VM e economizar bastante dinheiro, né? Ele diz ali dinheiro, mas na verdade é bastante, tá? Combine as instâncias reservadas do Azure com o seu benefício híbrido do Azure para obter uma economia de até 80% em relação aos preços de tabela. Então, imagina aqui, ó, você reserva uma instância do Azure, você pega o seu benefício de ambiente híbrido do Azure e você reduz até 80% do seu custo, entendendo um dimensionamento correto, você vai conseguir reduzir bastante o custo. Cara, é uma redução que eu posso dizer assim, até gritante. Quando você consegue reduzir, imagina que você, ao invés de gastar R$100, você gasta 20. Você consegue dimensionar e trazer o melhor dos mundos gastando apenas 20 ao invés de 100. É bem atrativo, né? Session Host Load Balancing, quando você tem ali as configurações do host de sessão, tá? Que você tem 2 modos. O modo de abrangência é um modo
padrão, né? Eu vou até repetir aqui, padrão que distribui usuários de forma aleatória nos hosts de sessão, tá? E o modo de profundidade é aquele que enche primeiro um servidor de host, com o número máximo entre eles para passar para o próximo. Então, lembra lá atrás quando eu falei a nomenclatura fiz a comparação do balde? O de abrangência, ele vai encher os 3 baldes ao mesmo tempo. O de profundidade, ele vai encher um, para depois encher o segundo e depois encher o terceiro. Tá? Então, essa acaba sendo a diferença de custo. Faz diferença? Acaba fazendo. Tá? Um host ligado, ele consome mais recurso, né, financeiro do que um host desligado. Tá? A única forma que você não vai ter consumo financeiro é quando você não tem mais o host. Você deletou ele para de cobrar. Mas quando você tem um host desligado, ele consome 10. Quando você está com o host sendo utilizado, ele consome 20. Tá? Então, para que você tenha uma noção. Os números não são esses, mas é para que você consiga ter uma noção, né, do impacto. Ok? Então, basicamente é isso. Tá bom? Nesse momentinho aqui, se vocês têm dúvidas, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa um comentário. Fala aí pra gente qual que é a dúvida, o que você achou desse primeiro momento. Os links dos materiais que são apresentados aqui durante a aula, eles vão estar na descrição do vídeo, tá? Bem como o link desse treinamento oficial no próprio site do Learning da Microsoft. Então você consegue dar uma chegadinha lá, ler com mais detalhes, ler com profundidade, tá? E falar pra gente aí o que é que você espera das próximas aulas, beleza? Próxima aula a gente vai estar falando também de um material um pouco mais específico, bom? E vamos dar continuidade nesse treinamento, beleza? Grande abraço a todos.